Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje é domingo, 7 de setembro de 2025, e é com grande alegria e fé que nos reunimos mais uma vez para meditar o Santo Evangelho e deixar que a Palavra de Deus ilumine o nosso coração. Este é o dia que o Senhor fez para nós, e nele queremos nos alegrar, oferecendo a Ele tudo o que somos e tudo o que temos. Cada manhã que iniciamos na presença do Senhor é um presente. É como abrir as janelas da alma e deixar entrar a luz que aquece, que conforta, que fortalece. Aqui, unidos em oração, formamos uma só família, mesmo que cada um esteja em sua casa, em sua cidade, em sua realidade. Somos um só corpo em Cristo, e Ele nos reúne neste momento para falar conosco. Hoje, o Evangelho que vamos proclamar é muito exigente. Jesus nos fala sobre o custo do discipulado, lembrando-nos que segui-lo não é uma decisão superficial ou passageira, mas um compromisso profundo, que exige renúncia, coragem e perseverança. Ele nos convida a refletir. Será que estamos dispostos a carregar a cruz todos os dias, a abrir mão de tantas coisas por amor a Ele? O Senhor não nos engana com promessas fáceis, mas nos mostra a verdade do caminho cristão. Segui-lo é caminho de cruz, mas também é caminho de vida eterna. Além disso, a Igreja nos recorda hoje a memória de Santa Regina, virgem e mártir, que viveu no século III. Ainda muito jovem, ela foi perseguida por causa da fé. Diante da ameaça de perder tudo, inclusive a própria vida, Regina permaneceu firme no amor a Cristo. Recusou-se a negar o Senhor e preferiu sofrer o martírio a renunciar à sua fé. Seu testemunho ressoa até hoje, lembrando-nos que ser discípulo de Jesus é ter coragem, é permanecer fiel mesmo nas provações, é confiar que a vida com Cristo vale mais do que qualquer riqueza, qualquer poder, qualquer segurança deste mundo. Santa Regina nos inspira a não ter medo de abraçar as exigências do Evangelho. Assim como ela, também nós somos chamados a viver a fé não apenas nas palavras, mas nos gestos, nas escolhas, na coerência de vida. Ser cristão é ser testemunha viva de Cristo em todas as circunstâncias, mesmo quando isso nos custa sacrifícios. Por isso, convido você agora a fazer silêncio interior. Respire fundo, entregue ao Senhor as suas intenções. Talvez você traga no coração preocupações com sua família, dificuldades financeiras, enfermidades, conflitos ou até dúvidas na fé. Coloque tudo diante de Deus neste momento. Ele olha para você com amor e deseja falar ao seu coração. E juntos, invoquemos a presença do Espírito Santo, aquele que ilumina nossa mente, abre nosso coração e nos dá forças para viver a palavra. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Espírito Santo, vem sobre nós neste dia. Dá-nos sabedoria para compreender as palavras de Jesus, coragem para assumir a nossa cruz e fidelidade para segui-lo até o fim. Que, a exemplo de Santa Regina, possamos testemunhar a fé com coragem, sem medo de perder, porque sabemos que em Ti sempre ganhamos a vida verdadeira. E se este momento já está tocando o seu coração, aproveite e inscreva-se agora mesmo neste canal. Ative o sininho para não perder nenhuma liturgia, nenhuma reflexão, nenhuma oração. Caminhe conosco diariamente na presença de Deus e deixe que o Evangelho transforme a sua vida. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não me ama mais do que ao seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. De fato, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas e ver se tem o suficiente para terminar, para que não aconteça que depois de lançar os alicerces não possa acabar, e todos os que virem comecem a zombar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou ainda, qual rei, partindo para enfrentar outro em guerra, não se senta primeiro para examinar se com 10.000 homens pode enfrentar o outro que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, quando o outro ainda está longe, envia uma embaixada pedindo condições de paz. Do mesmo modo, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, fechemos por um instante os olhos e imaginemos essa cena. Grandes multidões seguiam Jesus, mas ele não buscava apenas seguidores curiosos ou admiradores ocasionais. Ele queria discípulos de verdade, conscientes do caminho que estavam trilhando. Por isso, não escondeu a exigência: amar a ele acima de tudo. Carregar a cruz, calcular o custo,
renunciar a tudo. É um convite radical, um chamado à entrega total, sem reservas, sem meias medidas. O discipulado é exigente, mas é também o único caminho que nos leva à vida plena. E eu te convido a escrever nos comentários qual dessas palavras mais te tocou hoje. O chamado a carregar a cruz, a renunciar ou a amar Jesus acima. De tudo, sua partilha pode ser luz para outros irmãos que também rezam conosco. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho deste domingo é um dos mais desafiadores de todo o Novo Testamento. Jesus está sendo seguido por grandes multidões, mas ele não se deixa iludir pela aparência do número. O Senhor conhece os corações e sabe que muitos o seguem apenas por curiosidade, outros por interesse, alguns em busca de milagres ou de benefícios imediatos. Por isso, Jesus se volta para eles e apresenta com clareza o que significa ser seu discípulo, amar a ele acima de tudo, carregar a própria cruz, renunciar a tudo. Essas palavras são duras para nós, mas são de uma sinceridade desarmante. Jesus não mascara a realidade, não promete facilidades. Ele não engana ninguém. Pelo contrário, ele deixa claro desde o início que segui-lo é exigente, mas é também o único caminho que conduz à vida plena. É como alguém que vai construir uma torre. Se não calcular antes, não consegue terminar. Ou como um rei que vai à guerra. Se não refletir, será derrotado. O discipulado exige decisão, exige consciência, exige renúncia. A primeira exigência que Jesus apresenta é amar a ele acima de tudo. Ele diz: se alguém vem a mim, mas não me ama mais, do que ao seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus não está nos pedindo para abandonar a família ou para deixar de amar nossos parentes. O que ele pede é que nenhum amor humano pode ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Quando colocamos qualquer pessoa, qualquer afeto ou qualquer bem acima de Cristo, corremos o risco de transformar até mesmo coisas boas em ídolos. Somente amando Jesus em primeiro lugar, conseguimos amar verdadeiramente os outros, porque só Ele dá sentido pleno ao amor. A segunda exigência é carregar a cruz. O discipulado não é feito apenas de alegrias e consolações, mas também de dores e renúncias. Carregar a cruz significa abraçar a vida com suas dificuldades, permanecendo fiel a Cristo mesmo quando isso nos custa sacrifício. Quantos cristãos, ao longo da história, foram perseguidos e até mortos por causa da fé? E mesmo assim não desistiram, porque sabiam que a cruz não é o fim, mas o caminho para a ressurreição. Também nós temos nossas cruzes. Problemas familiares, doenças, injustiças, frustrações. Mas Jesus nos convida a não fugir delas, mas a carregá-las com amor e confiança, unindo-as à sua cruz. A terceira exigência é renunciar a tudo. Jesus afirma: todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Isso não significa necessariamente abandonar todos os bens materiais, mas sim ter um coração desapegado, livre. Muitas vezes, não são as coisas em si que nos afastam de Deus, mas o apego desordenado a elas. Quem não é capaz de renunciar, não é capaz de seguir. A renúncia cristã é libertadora. Ela nos tira do egoísmo e nos abre para o amor verdadeiro. Esse evangelho nos questiona profundamente. Até onde estamos dispostos a ir no seguimento de Cristo? Estamos apenas na multidão curiosa ou somos discípulos decididos? É fácil admirar Jesus, mas é difícil segui-lo. Admirar não custa nada, seguir custa tudo. Hoje também celebramos a memória de Santa Regina, virgem e mártir que viveu no século III. Ela foi presa e torturada por se recusar a negar a fé em Cristo. Mesmo diante da possibilidade de salvar sua vida, ela escolheu permanecer fiel a Jesus. Regina nos mostra que o discipulado exige coragem e fidelidade até o fim. Sua vida é um exemplo concreto do evangelho de hoje. Ela amou a Cristo acima de tudo, carregou sua cruz até o martírio e renunciou até a própria vida por amor ao Senhor. E se essa reflexão está falando ao seu coração, deixe agora mesmo o seu like neste vídeo. Esse gesto simples é também um ato de evangelização, porque ajuda a palavra de Deus a chegar a mais pessoas. Queridos irmãos, ser discípulo de Jesus não é fácil, mas é o único caminho que vale a pena. O mundo nos oferece caminhos mais fáceis, mais largos, mais confortáveis, mas todos eles acabam no vazio. O caminho de Cristo é estreito e exige esforço, mas conduz à vida eterna. Hoje o Senhor nos convida a tomar uma decisão. Não basta segui-lo de longe, não basta ser apenas simpatizante. É preciso ser discípulo, é preciso colocar a mão no arado e não olhar para trás. Talvez você se pergunte: será que eu consigo? E a resposta é: sozinhos não conseguimos mesmo. Mas com a graça de Deus, sim, é possível. Ele nos sustenta,
Ele nos fortalece, Ele nos acompanha. Não precisamos ter medo, porque Jesus caminha conosco. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, exigente e libertadora, que hoje ressoou em nossos corações. Tu não nos prometeste caminhos fáceis, mas nos mostraste a verdade do discipulado. Amar-te acima de tudo, carregar a cruz todos os dias e renunciar ao que nos prende para viver a liberdade do teu amor. Hoje, diante de ti, queremos renovar nossa decisão de ser teus discípulos, não apenas de nome, mas de verdade, na vida concreta, nas escolhas diárias. Quantas vezes, Senhor, buscamos o conforto, a segurança, os atalhos fáceis e esquecemos que seguir-te é caminho de entrega e perseverança. Perdoa-nos pelas vezes em que te deixamos em segundo plano, pelas vezes em que colocamos outras pessoas, outros amores, outros bens acima de ti. Dá-nos, Senhor, um coração desapegado, livre, capaz de escolher-te sempre em primeiro lugar. Colocamos também diante de ti, Senhor, as nossas cruzes. Cada um de nós traz consigo dores, feridas, dificuldades que pesam no coração. Mas hoje te entregamos tudo isso. Queremos carregar nossas cruzes contigo, certos de que não caminhamos sozinhos. Tu és a nossa força, o nosso sustento, a nossa esperança. Pedimos a intercessão de Santa Regina, virgem e mártir, que permaneceu fiel até o fim. Que o testemunho dela nos inspire a sermos corajosos, a não cedermos diante das pressões do mundo, a escolhermos Cristo sempre, mesmo quando isso nos custa sacrifício. Que sua vida seja luz para nós, mostrando que a fidelidade ao Evangelho é mais valiosa do que qualquer tesouro terreno. Neste momento, rezemos juntos, em unidade de fé, a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E com a confiança de filhos que se colocam sob o manto da Mãe Santíssima, rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senhor, envia-nos de volta ao nosso dia com um coração renovado, disposto a viver a radicalidade do discipulado. Que cada decisão nossa seja iluminada pela Tua presença, que cada gesto seja reflexo do Teu amor. Dá-nos coragem para renunciar ao que nos afasta de Ti e fidelidade para permanecer firmes até o fim. E antes de encerrarmos, faço um convite. Se esta oração fortaleceu a sua fé, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Inscreva-se neste canal, ative o sininho e deixe o seu like. Assim, juntos, levaremos a luz do Evangelho a muitos corações. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua casa, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém.